A você do Brasil e de tantas partes do mundo, muito boa noite e obrigado por nos receber aí na sua casa e onde você estiver agora. Estamos começando mais um programa Além da Notícia e nesta quinta-feira nós vamos nos dedicar aqui a falar sobre um tema de extrema relevância, talvez com uma pouquíssima atenção dada, especialmente pelas nossas autoridades, e um descuido também de nós como família brasileira. Vamos falar sobre a saúde do homem, Novembro Azul, que se preocupa com a saúde do homem e, portanto, o nosso programa também se preocupa com o homem. E já aqui de antemão quero chamar muito a participação e a atenção neste programa das mulheres que cuidam tão bem dos nossos homens. Talvez mais do que nós mesmos cuidamos de nós. Mas atenção, é para você, homem, o programa de hoje. Portanto, mulheres, sintam-se muito à vontade e sejam bem-vindas também a ele. Vamos falar, portanto, de um assunto que até o final deste ano, olha só, atenção para os números, até o final deste ano, 68.220 homens devem ser diagnosticados com câncer de próstata. O Novembro Azul foi criado tanto para prevenir novos casos desse tumor, como para fazer um diagnóstico precoce e garantir um tratamento de qualidade à vida dos homens. O câncer de próstata é o 6º tipo mais comum no mundo e o de maior incidência nos homens. As taxas da manifestação da doença são cerca de 6 vezes maiores nos países desenvolvidos. Cerca de 3/4 dos casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos. Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. No Brasil, é a 4ª causa de morte e corresponde a 6% do total de óbitos por este grupo. É o tipo de câncer mais prevalente no homem. Outros números importantes. A cada 7 minutos, um homem recebe um diagnóstico de câncer de próstata e 44% dos homens nunca foram a um urologista. Veja que número importante este. A cada 40 minutos, um homem morre vítima de câncer de próstata no Brasil. Ter um pai ou um irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos pode aumentar o risco da doença de 3 a 10 vezes comparado à população em geral. Para falar sobre esses números, para falar sobre esse tema tão importante, nós recebemos aqui 2 autoridades no assunto. Quero receber aqui de antemão o Dr. José Carlos de Almeida, urologista, chefe da urologia do Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. José Carlos, é uma honra mais uma vez tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Muito boa noite, eu agradeço o convite, me sinto envaidecido por estar com vocês aqui da Canção Nova. Então, Ronaldo, muito feliz de estar aqui, Dr. Eloadir, um amigo de longa data. E também boa noite aos telespectadores que vão nos acompanhar nesse tema tão importante para a família brasileira e mundial. O senhor é médico de carreira do Hospital das Forças Armadas. É importante nós fazermos aqui uma menção honrosa. O Hospital das Forças Armadas é pioneiro na atenção à saúde do homem no Brasil. Inclusive o senhor também, no começo dos anos 2000, participou de um programa do governo que visava justamente uma atenção maior à saúde do homem, não é? Na verdade, esse tema foi levantado, essa preocupação, pela primeira vez no Brasil, com um fórum sobre saúde do homem realizado no HFA em 2005, em março de 2005. E ali nós pudemos expor para a sociedade brasileira como um todo, jornalistas, as pessoas que participavam, políticos e líderes na área de saúde, a situação do homem brasileiro quanto às suas vulnerabilidades, as doenças próprias do homem. Nessa ocasião, eu me lembro bem que nós divulgamos as taxas de câncer de pênis na região Nordeste. Isso assustou a todos, porque tinha jornalista que não sabia que existia câncer de pênis. Nós temos mais de 1.500 amputações de pênis por ano no Brasil, índice muito dramático e muito degradante para um país que deseja galgar uma evolução e, obviamente, a sua sociedade evitar esse tipo de índice que é degradante. E isso depende só de informação, depende de educação, porque a base dessa doença é a higienização. Isso fez com que a imprensa começasse a divulgar sobre o câncer de próstata, falasse sobre a inacessibilidade do homem ao sistema de saúde, mostrando a resistência desse homem na condição de cuidado corporal.
Tudo isso foi levantado e culminou com a criação no Ministério da Saúde em 2007, entre 2006 e 2007, a coordenação da saúde do homem. Por uma determinação na ocasião, o presidente Lula recebeu um telegrama nosso e foi sensível a essa condição e criou-se a coordenação da saúde do homem no Ministério. Em 2009, essa política foi lançada nacionalmente, o Programa Nacional Integral da Saúde do Homem Masculino. Em 27 de agosto de 2009, o ministro, então, Temporão, lançou essa política nacional e assim vem desenvolvendo a nossa realidade. Hoje nós estamos em 2018 e muito pouco temos, infelizmente, para comemorar, porque a nossa realidade ainda está distante do ideal. Vale ressaltar que, nesse meio tempo, criamos um fórum na Câmara dos Deputados, com a ajuda do deputado Jofran Frejá, que era o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, e que também, vale consignar aqui, porque é uma verdade, até então, naquela ocasião, o deputado Jair Bolsonaro nos acolheu e nos ajudou na base política dessa saúde do homem, nesse projeto, juntamente com o então deputado Clodovil. Os dois trabalharam juntos para fazer essa sustentação política desse projeto, que é o Programa Nacional da Saúde do Homem. O senhor já nos traz aqui um itinerário de algo que já foi feito e que, todavia, precisa avançar muito. Muito obrigado por esse histórico importante sobre o avanço no cuidado com a saúde do homem no Brasil. Mas ainda há muito a ser feito e ainda muito a ser divulgado. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Eloadir Davi Galvão, cirurgião geral, ex-diretor de hospital por vários mandatos e que lidou diretamente com essa questão, imagino, por longos anos. Dr. Eloadir Galvão, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite, queridos ouvintes e telespectadores da Canção Nova. O Dr. Zé Carlos traz uma realidade extremamente preocupante. Apesar desse esforço que, desde 2005, para se buscar uma posição do homem relevante na sociedade, na área médica, apesar desse esforço não foi conseguido até agora, o homem não tem acesso e os números são estarrecedores, porque a cada ano, mesmo com o chamado Novembro Azul, mesmo com toda a mídia nacional e internacional chamando a atenção, os casos, como você acabou de citar, eles se repetem. Isso é um transtorno porque são homens que, apesar de já terem passado, na grande maioria, a sua fase produtiva, porque a grande incidência é acima dos 60 anos, 55, 60, 65 anos, mas esses homens trazem para a sua família, para os seus filhos, naquele momento em que eles seriam os avós, seriam o apoio, verdadeiros dramas, porque a família toda sofre junto com esse homem porque não consegue o devido acesso, o devido tratamento. Isso traz, dentro inclusive da medicina do trabalho, um aumento absurdo de absenteísmo das famílias, daqueles que estão produzindo em função de um doente, que é o seu pai ou seu avô, que não consegue fazer o tratamento, ser acolhido, como o doutor Zé Carlos falou, pelo Sistema Único Público de Saúde. Muito bem, olha, depois de nós fazermos essa introdução aqui, eu gostaria também de dizer que você pode participar ativamente do programa de hoje. Já tome aí o seu telefone celular, vai aparecer agora o nosso número de WhatsApp, você pode mandar agora a questão que você quiser mandar, o comentário que você quiser fazer, a dúvida, a pergunta que você tiver, encaminhe agora para nós, eu vou submetê-las aqui aos nossos convidados, os médicos que estão presentes no nosso programa de hoje. Doutor Eloadir, doutor José Carlos, primeiro de tudo, já para que a gente tenha um bom conhecimento da saúde do homem, mas sobretudo do combate ao câncer de próstata, qual é a grande origem do câncer de próstata? Tem uma causa principal, o câncer de próstata? O senhor já nos trouxe aqui fatores de higienização, o senhor já nos trouxe aqui dados importantes, mas a maioria dos casos de câncer de próstata tem origem onde e como? Vale ressaltar que a grande maioria dos tumores, isso vale para as doenças, as neoplasias em geral, em torno de 30% são de componente genético. Então, um indivíduo com a genética desfavorável,
ou favorável, ele tem 30% do seu arcabouço genético na origem de uma determinada doença. Dentro desse painel, o câncer de próstata se enquadra. 70% são fatores ambientais, são fatores deletérios que são fruto de um hábito, ou alimentação, ou sedentarismo, ou uso de determinados produtos, né? O fumo. Isso faz com que esse indivíduo se exponha mais a risco. São 70% de fatores ambientais e 30% de componente genético. Então, como o homem tem um perfil psicológico, emocional de resistência, de exageros, de se expor a riscos, de ter hábitos mais deletérios, fuma mais, bebe mais, se expõe mais a risco que as mulheres, isso é um componente mundial, não é brasileiro, obviamente ele se expõe mais a ter determinadas doenças, né? Quando o senhor fala resistência, o senhor fala resistência ao cuidado corporal, ao cuidado da saúde. A resistência não à doença, uma resistência psicológica a ter humildade suficiente para se submeter a um exame preventivo. Eu posso dar um testemunho? Pois não. Vou aproveitar para dar um testemunho aqui para o Brasil, para o mundo e não sei as consequências. Testemunho de um médico. Testemunho mesmo. Olha só, não é a primeira vez que a gente está falando aqui sobre câncer e principalmente o câncer de próstata. E a importância da prevenção, o doutor Zé Carlos vai falar, que eu trouxe um dado aqui fantástico. O câncer na fase inicial, de cada 9 casos diagnosticados, de cada 10 casos diagnosticados, 9 têm grande possibilidade de cura, com o diagnóstico precoce. Acabei de ver um paciente aqui que eu trouxe para o doutor Zé Carlos, na fase inicial, que o tratamento vai ser acompanhamento, uma vigilância da evolução daquele tumor. Olha só, paciente de 70 e poucos anos. Mas eu tenho, o testemunho é o seguinte, eu sempre orientei nos nossos programas para o exame preventivo, mas eu não tinha feito. Então, eu vivia dizendo que era para todo mundo fazer e minha esposa me levou para o doutor Zé Carlos. Ele pediu os exames de rotina e nesse intervalo eu fui operado do coração e, olhe, fugi. É a resistência que o doutor Zé Carlos falou. Voltei e minha esposa sempre, e aí, não vai? Quando ela ameaçou a me denunciar no ar, ela disse, no dia que você estiver no programa, eu vou ligar lá e dizer, olha, ele está fazendo uma coisa... Ele está omitindo. Ele está dizendo uma coisa e fazendo outra. Isso é hipocrisia. E aqui é importante destacar, o doutor Eloadi, ele participa do programa que eu apresento na Rede Canção Nova de Rádio, apresento todas as tardes, e o doutor Eloadi participa às terças-feiras, das 16 às 18 horas. Então, é a isso que se refere ele e a que se referiu a esposa dele. Pois ela me ameaçou me denunciar. Você está falando dos outros homens, mas você é um dos que não ainda... Fugitivo. Que ainda não tiveram preocupação em se cuidar. Então, eu já fiz, viu, Zé? Já fiz o que a gente observa, Ronaldo e telespectadores, é um binômio, são 2 fatores muito nefastos. O primeiro é esse que nós discutimos aqui, que é a indiferença, que é a tentativa do homem entender que ele é inviolável, que ele não vai adoecer, que ele só deve procurar uma assistência médica se ele tiver algum sintoma, sem saber que a maioria dos tumores só gera sintomas numa fase final da doença. A grande maioria dos tumores são silenciosos. Então, ele pensa, eu estou bem, me sinto bem, não vou procurar problema. Eu tenho que trabalhar, tenho que produzir, tenho uma família, e isso é muito ruim, porque distancia ele de um cuidado preventivo que pode ser decisivo na vida dele. O outro fator é o acesso, porque eu oriento esse homem, olha, você tem que fazer o seguinte, alimentar bem, não ter sobrepeso, não engordar, fazer atividade física regular, não fumar, beber com moderação e ter hábitos que realmente não sejam deletérios para a sua saúde. E procurar assistência, uma prevenção, exames preventivos. Aí sim, ele aceita e vai procurar acesso. E aí ele não encontra.
ou ele encontra com muita dificuldade. E quando ele encontra, ele tem que fazer uma biópsia, ele tem que fazer um exame que desdobre num diagnóstico e ele tem muita dificuldade para realizar isso. O senhor nos trouxe aqui duas barreiras importantes. A barreira cultural e psicológica. E a barreira da assistência. E a barreira da assistência, de encontrar este serviço na rede pública. Nós vamos voltar já a falar sobre isso, porque o primeiro bloco já se foi. Que é isso? E no terceiro bloco, o doutor José Carlos vai tocar violão para nós aqui no programa. Olha, isso okay? não estava no script, né? É uma cortesia. A gente vai ao intervalo e voltamos já aqui na sequência do nosso programa de hoje. Vá participando, vá mandando sua pergunta.